Sejam bem-vindos a mais uma edição de Duelo de Ideias. Aqui mesmo vamos debater temas, problemas importantes de Ponta Delgada, de São Miguel, quiçá dos Açores. Se quiser também ajudar-nos na resolução destes temas, na discussão, pode enviar-nos um e-mail para geral@saomigueltv.com. O Dr. Carlos Melo Bento volta a estar connosco. Dr. Carlos Melo Bento, José Contente é candidato de uma forma direta, isto é, já se sabe, é candidato à Câmara de Ponta Delgada. Sim, já se falava no nome dele há muito tempo, não é? É um peso pesado do Partido Socialista, porque, além de ter deixado uma obra muito grande e histórica no seu consulado, aparece como uma figura de pessoa séria, político determinado, com vastíssima experiência no setor e tal, e vivendo já há muito tempo neste conceito. E, portanto, vivendo e trabalhando. Portanto, era natural que o PS quisesse, digamos, assaltar a Câmara de Ponta Delgada, que foi, durante os mandatos do Dr. Alberto Cabral, um baluarte inexpugnável. Não é? Portanto, era praticamente impossível derrotar a Dr. Alberto Cabral enquanto ela lá estivesse. Agora, com a mudança, é a mesma filosofia da saída de Carlos César, com a passagem de testemunho para o Dr. Vasco Cordeiro, e aqui seria, portanto, aproveitar a saída da Dra. Berta Cabral da Câmara. O Dr. Bolieiro já se perfila para se candidatar e, portanto, aqui a jogada forte é, de facto, a jogada do Dr. José Contente. Agora, o resultado é uma incógnita, não é? Nós não sabemos ainda quais são os programas e também não sabemos como é que os cidadãos do Conselho de Ponta Delgada vão reagir ao facto de terem dois estrangeiros a concorrer à sua Câmara, não é? Porque o Dr. Bolieiro é da população, o Dr. José Contente é de São Jorge e, embora sejam pessoas muito ligadas à cidade, a verdade é que, pela primeira vez, durante muito tempo, aparece uma pessoa que não é do Conselho. Não sei como é que as populações vão reagir a isso. Também não sabemos ainda qual é o efeito negativo que tem a governação do PSD e CDS em Lisboa relativamente ao eleitor, porque vai ser o primeiro julgamento do Governo Central. O Governo Central está em más lençóis em termos de imagem. Não sei se estará a fazer suficientemente depressa aquilo que tem que fazer para melhorar a situação do país e se nas autárquicas já começamos a ver alguma luz no fundo do túnel, se assim for, a parte negativa contra o Dr. Bolieiro será menos, senão José Contente vai dar um passeio. Não é? Pois também é aquela questão que já se arrasta, como disse, já das últimas eleições, a questão do Governo Central está com as medidas de austeridade e de uma forma talvez não objetiva, mas passiva, pode os eleitores estarem a pensar também que não vale a pena estar a pensar em Bolieiro, está ligado ao PSD, aquelas questões da austeridade. Se bem que o Duarte Freitas afastou-se um pouco claro, da linha disciplina rígida do partido e já anunciou que certamente se mexer na lei das finanças regionais que vai reagir contra. Mas não sei se isso será o suficiente para defender o Dr. José Bolieiro da ressaca, digamos, vinda de Lisboa relativamente ao partido. Nem sei se isso vai ter grande efeito, porque durante muito tempo se disse que aquilo que acontecia no continente acontecia também aqui em termos políticos, e a verdade é que as últimas eleições demonstraram o contrário. Enquanto a AD de direita ganha no continente, foi o PS... Isto é o povo revoltado, não é? Não sei se serão as conjunturas próprias de uma região autónoma. A verdade é esta, nós temos um governo próprio que lida com grandes dificuldades porque não governa tudo, não é? Há um setor da administração pública que lhe escapa completamente e está ainda dependente muito, quer do dinheiro, quer das leis vindas da República, o que manifestamente não têm sido pensadas a pensar em nós, têm sido pensadas em pensar no continente, basicamente, não é? E, portanto, os efeitos negativos contra nós são indiferentes ao Governo Central. Têm sido indiferentes ao Governo Central. Agora, com a base, vamos ver como é que a coisa acaba, mas a verdade é que
têm sido um tanto ou quanto indiferentes. Quer dizer, as leis que se fazem não estão a pensar-se em novilhas dispersas como as nossas e com a população que tem. Nós devíamos aumentar o nosso poder legislativo autonómico para colmatar uma série de lacunas. Porque eu penso sempre nisto, que se nós fôssemos independentes, como é que faríamos? Não é? E, portanto, a partir daí, pergunto se as leis que estão a ser aplicadas na República, se nós a quereríamos para aqui, se tivéssemos poder para isso. E eu penso que não. Eu penso que a maioria dos açorianos, mesmo dos açorianos, já falando na elite governativa, não é? Se a elite governativa pensasse com independência sobre isto, se aceitaria ou não. Acomodam-se porque a autonomia tem os seus limites e os seus limites são exatamente o interesse nacional, e o interesse nacional é o interesse do continente. Há pouco falava da questão dos dois candidatos à Câmara e um pouco íamos um pouco atrás, serem dois estrangeiros. Isto é uma crítica para os micalenses? É uma crítica? É. Os micalenses, claro, é uma crítica relativa, porque em política as figuras crescem, vivem e morrem, não é? Como na vida. E, evidentemente, é triste que Ponta Delgada não produza os seus próprios presidentes, não é? É evidente, não é? Produzir Berta Cabral e vice o resultado. Porque uma pessoa que é de fora da cidade, fora desta cidade, tem evidentemente um sonho para ela, mas nunca é o sonho da pessoa que nasceu aqui e que vive aqui. Pode ser até que o de fora faça mais e melhor, não estou a discutir isso, e oxalá que façam, não é? Mas eu preferiria, como natural que sou deste concelho, preferiria que fosse uma pessoa de cá, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Eu sou pelos naturais, não sou como aquele que diz que o pão do meu vizinho é sempre mais saboroso que o meu. Eu acho que o nosso pão é que é o melhor. Mas, a tantas as circunstâncias, digamos que eles estão naturalizados os dois. O Dr. Bolheiro já vive aqui há imenso tempo e o José Contente também. Bom, tem as suas origens, que Ponta Delgada não é povoação, nem é São Jorge. E, portanto, se eles souberem dar o salto por cima disso, acho que qualquer deles dará um bom presidente. Aliás, o Dr. Bolheiro, depois da saída da doutora Berta Cabral, a imagem dele melhorou imenso, é um homem sério, com um bom discurso, com as dificuldades que nós adivinhamos que a Câmara esteja a passar financeiramente, porque estão todas, não é? Ele tem feito um bom percurso e muito equilibrado, e o já contente. E não precisa, porque já vem com um currículo de trás que é invejável, não é? Como eu disse no princípio, é um peso forte, não é? É uma coisa para os eleitores e os adversários pensarem duas vezes antes de sonharem que ele está derrotado, não é? Estamos à conversa com o Dr. Carlos Melo Bento nesta edição do Duelo de Ideias e neste segundo tema, precisamente para tocar no assunto de Berta Cabral. Doutora Berta Cabral, que futuro político? Eu gosto de pensar na doutora Berta Cabral como um investimento feito pelos açorianos numa política de altíssimo gabarito. A doutora Berta Cabral foi, de longe mesmo, o maior presidente de Câmara Municipal de Ponta Delgada das últimas décadas. O Dr. Manuel Arruda foi um grande presidente da Câmara, sem dúvida, realizou como nenhum outro uma série, eu até o classifiquei como o presidente do século, talvez cometendo alguma injustiça relativamente aos da Primeira República, que eu não conheço muito bem, mas que adivinhei, ou que adivinho, que não terão feito melhor do que ele. Mas a doutora Berta Cabral, que sucede a Manuel Arruda na Câmara, tem uma gestão camarária que vai ser muito difícil. Irreversível. Sim, e que vai ser muito difícil. E depois ela foi secretária regional, ela foi administradora de empresas públicas importantes. E em tudo o sítio onde ela esteve, deixou um rastro de obra feita. Muitos inimigos, evidentemente, não é? Claro. Deixou muitos cadáveres políticos pela escada, porque ela subiu a escada até ao cimo da chefia do PSD, deixando cadáveres políticos atrás. Uma mulher não podia aspirar à presidência de um partido daqueles sem liquidar uma série de oponentes mais ou menos fortes que encontrou pelo caminho. E claro que isso deixa cicatrizes e muitas dessas cicatrizes ela não soube ou não conseguiu colorir antes das eleições. Mas o investimento que nós, açorianos, fizemos naquela senhora e que ela aproveitou a 100% e desenvolveu durante
os seus mandatos em todos os cargos que eu acabei de dizer, é uma milionária da política. E, portanto, se o nosso povo, que é um povo pobre, desperdiçar aquela senhora, está a fazer um disparate tudo também. A doutora Berta Cabral tem que ser aproveitada. E eu pensei que, apesar das lutas partidárias, que ela iria ser eleita Presidente da Assembleia Regional, porque neste momento concreto, os açorianos têm que dar um sinal de união, porque sem união os Açores vão cair. A crise é brutal. Eu sou advogado há 48 anos. Vou para 49, já está. E estou convencido que nunca houve uma crise financeira e económica tão brutal como esta. Eu comecei a trabalhar em 64, atravessei crises imensas no tempo do Estado Novo, a guerra do ultramar, enfim, o princípio da Revolução dos Escravos, os primeiros governos provisórios e os governos definitivos, a República, a autonomia, etc., crises gravíssimas. Nunca chegou a uma coisa destas. Eu nunca vi falências em Catadupa, desemprego brutal, inércia da banca, e inércia não só da banca, mas inércia e disparates da banca, para dizer tudo como deve ser. E neste momento a gente precisava de uma união granítica, os açorianos estarem de tal maneira unidos, claro, dividindo-se na parte ideológica, tudo bem, não é? Mas unidos completamente no essencial. E acha que não estão? Acha que não estão? Não, porque o PS tem a maioria absoluta. Pode dispensar os ingleses na última guerra mundial. Fizeram um governo de coligação na Inglaterra. Na Inglaterra, onde a tradição de governos partidários é centenária, é pluricentenária. Mas atendendo ao perigo que a nação inglesa corria, eles fizeram um governo de coligação que é uma coisa deram as impensável. mãos, não deram as mãos. Deram as mãos. Depois arrependeram-se depois da guerra, etc., por causa dos efeitos políticos, mas não havia alternativa. E aqui tinha que haver, para mim, a doutora Berta Cabral daria uma Presidente da Assembleia Legislativa boa, excelente, não é? Como esta senhora pode dar, não sei, porque ela não tem experiência política ainda, que a gente possa ver, mas a verdade é que dava o sinal de que, apesar das grandes divergências, os açorianos estavam unidos no essencial. Até acabar a crise. Quando acabasse a crise, depois haviam de resolver. Desembainhar as espadas outra vez e de lutar. Mas até lá, tínhamos que estar completamente unidos. Desaproveitaram esse momento. Eu penso que há outras oportunidades e outras possibilidades de aproveitar a doutora Berta Cabral. Penso que ela, como mulher muitíssimo inteligente que é, muitíssimo inteligente, tive a oportunidade de trabalhar com ela em várias coisas, ela tem duas grandes qualidades. É a inteligência e a coragem. É uma mulher determinada que, quando quer uma coisa, afasta os obstáculos todos. Luta por ela, né? Luta por ela, mas luta bravamente. Para e isso, claro, é uma... E tem uma coisa que é a fidelidade aos amigos. Eu tive pena de não a apoiar na candidatura dela. Ela, enfim, deu-me abertura para aceitar isso, mas eu estava dividido entre duas pessoas de quem gostava muito, do Carlos César e dela, porque foram realmente os expoentes máximos da política agora. Então, o Carlos César atingiu a maturação completa como grande político que é, e ela também. E gostava de dizer, olha, prefiro esta ou prefiro aquele, porque o meu espírito não conseguia decidir-se, e eu não sou capaz de mentir a mim próprio. Não é? Eu entendia que não devia, houve pessoas que não interpretaram bem essa minha posição, amigos íntimos, claro, não tenho peso político nenhum, mas que diziam que eu queria jogar com o pau dos ricos, mas não era a incapacidade de me decidir, claro. Ou por um ou por outro, claro. Entre César e a doutora Berta Cabral, se César continuasse como candidato, eu diria que seria mais útil aos açorianos continuar com ele, apesar do consulado dele ser muito longo. Mas a verdade já é eram que 16 anos, não é? A crise é muito grande, claro. E a gente, numa altura de uma tempestade, não vai mudar de piloto, não é? Claro. A não ser que a exceção morresse de repente, não é? Que não era o caso. O Dr. Vasco Cordeiro pode até fazer um grande consulado, um grande mandato, mas faltava-lhe aquilo que ele está fazendo agora, unir o partido, criar uma equipe sua, etc. E está a fazer isso a meio de uma tempestade brutal. Eu não sei se vai ser a melhor solução, oxalá que seja, porque todos nós. Não é? A doutora Berta Cabral é um investimento, é uma inteligência e é uma vontade
que estão plenamente à disposição da nossa terra, como ela demonstrou com a obra colossal feita, e eu penso que o poder político dela se vai manter um pouco como o de Mota Amaral se manteve, quer dizer, de pessoa muito prestigiada. Não admirava nada que ela pudesse ser candidata a deputada nas próximas eleições gerais e que fosse colocada num lugar de alto gabarito na Assembleia. Não me admirava absolutamente nada, porque tem bagagem para isso. Não vou dizer que ela tem o histórico do Mota Amaral, porque o Mota Amaral é uma figura histórica, é um homem que antes de 25 de Abril tomou posições históricas que ficam na história do país, e que depois se devotou aos Açores com alma e coração e fez uma obra colossal aqui. É diferente, as épocas são diferentes, mas que ela tem envergadura para ocupar qualquer cargo neste país, tem. Qualquer cargo neste país. Oxalá que possa exercer um cargo de que nós beneficiemos. E espero que ela, eu penso que ela não vai desistir, ela não é mulher para desistir. E esta derrota que ela teve nas últimas eleições não foi uma derrota pessoal dela, porque ela conseguiu mais 2 deputados para o seu partido. Aquilo foi... Talvez tenha sido um alerta, um tilintar do sino. É que as forças eram de gabarito diferente. Enquanto que o Partido Socialista estava no poder, ela estava numa Câmara. Não é a mesma coisa. Claro. Não é? Embora a Câmara Municipal de Ponta Delgada seja maior que alguma secretaria, mas não é a mesma coisa que jogar com o orçamento e com o governo de todos os Açores. Não é? Portanto, havia um peso a priori muito maior que não era fácil, para já tinha que ter apoios de fora que não teve e uma unidade interna que também não teve, pelas razões que eu disse no princípio. Ela deixou muitos cadáveres políticos para chegar onde está. Dr. Carlos Melo Bento, antes de irmos aos livros, estamos a esgotar o nosso tempo, este terceiro e último tema, as obras do casino em Ponta Delgada continuam paradas? Essa dor de cabeça Bom, aquilo é tal coisa. Eu concordo inteiramente que se fizesse ali um hotel casino. Acho que era um complemento importante para a atração do turista e desenvolvimento da terra em termos económicos por essa parte. Os hotéis hoje estão a fechar em cadeia, infelizmente, por falta de turistas, não é? E os casinos têm fidelizações muito importantes, infelizmente, não é? Claro. Mas têm. Às vezes por más razões, mas têm. A verdade é que têm. E depois há ali a intervenção dos tribunais. Eu estou farto de defender, quando há muitos anos a trabalhar nos tribunais, que os tribunais não servem nem para questões económicas, de negócios, porque a filosofia que impera num tribunal é dar o direito ao seu dono, mas isso leva tempo. Há o contraditório, há os prazos, há os recursos, há as arengas próprias dos tribunais. Não se compadecem com negócios. Quando se mete um tribunal dentro do negócio, o negócio vai falir. Estão com essa fantasia de recuperar emprego através do tribunal. Isso é uma tolice completa. O juiz não está a pensar o juiz é a última pessoa num país que pensa em negócios. O juiz não quer saber de negócios para nada. O juiz é um homem que só procura o certo e o errado, o justo e o injusto, para aplicar a decisão daquilo que é legal e dos poderes que tem. Não quer saber. Há um ditado que eu vou traduzir em português, que é: faça-se justiça e que acabe o mundo. O juiz está preparado para isto, fazer justiça. Não, se o mundo acaba ou não acaba com a justiça dele, não lhe interessa. Interessa a fazer justiça. É isso que é um bom juiz. É um juiz que ignora. Ora, numa iniciativa empresarial, comercial, isto não pode ser. Tem que haver, digamos, nem sequer é um tribunal, uma comissão com poderes suficientes para resolver os negócios, como é que eles estão. Se continuam, se morrem ali, ou se não morrem rapidamente, em semanas, em dias. Põe aquilo no tribunal, é nomeado o futuro não sei de quê, o prazo para contestar, o prazo para reclamar, e entretanto já faliu tudo. Se não estava, ficou. Ora, aquele edifício é um edifício que serve, já o defendi para a sede da SATA, já o defendi para a sede de um banco. O Banif está instalado hoje, a sede do Banif em Ponta Delgada, é um edifício que esteve por concluir durante mais de uma década. Chamavam-lhe o Hotel das Estrelas porque não tinha telhado, não é? Mas o Banif comprou aquilo e instalou-se e tem uma sede digna em qualquer parte do mundo, não é? E eu penso que esta conjuntura já não será talvez muito fácil, mas olha, era um pretexto
Se os tribunais largassem aquilo da mão, se entregassem aquilo, se o governo pudesse expropriar aquele edifício e começar a fazer obra ali para acabar, de maneira a reanimar as empresas que estão sem serviço, sem trabalho para dar aos seus operários e que estão a falir por causa disso. Ninguém aguenta uma crise destas. Se não for dada à mão, de cima para baixo, a nossa pobre e fraca economia, isto vai falir tudo, as pessoas vão emigrar outra vez, vão passar fome. Se é que já não estão passando fome. Doutor, vamos aos livros? Estamos muito a acabar. Bem. Vamos aos Olha, livros. há aqui vários livros que são muito interessantes. Este eu escolhi para o livro do ano, do Lino Fraga, que é A Pátria porque nos abandonas. É um livro que recolhe uma série de entrevistas feitas a combatentes. Não é uma obra literária de grande estilo, nem nada disso, mas é uma obra profundamente verdadeira e dolorosa para a minha geração e para a geração que fez a Guerra da África. Alguém disse que isto daria um belíssimo filme, porque as histórias contadas aqui, umas dão para rir até às lágrimas, outras para chorar até ao sangue, portanto, é um livro indispensável para se conhecer os dramas dos combatentes do ultramar e das respectivas famílias. É um livro muito importante, é indispensável para a geração que agora está na maturidade ler este livro para saber os horrores que passou a geração anterior. Temos aqui um outro livro de académicos, as chamadas Utopias em Dó menor. O Nésimo tem sempre uns títulos muito interessantes, que é do doutor Onésimo Teotónio de Almeida, que é doutor na Brown, na Universidade Americana da Brown, e é catedrático de outra universidade americana, e que fez isto de parceria com o doutor João Maurício Braga. São uma série de diálogos muito interessantes. É, como digo, um trabalho académico que obriga a pensar e que interessa muito às pessoas de cultura académica, de cultura superior. Há aqui outro livro muito interessante de Carlos Sousa, Bela Aurora, As Nossas Modas. O Carlos Sousa é uma figura incontornável da música e da dança, é o homem que criou a Bela Aurora e encanta, porque é um profundo conhecedor da música e da dança, não é? E realmente, ao publicar, durante 25 anos ele cantou, mais o seu grupo e dirigiu, é um profundo conhecedor da música, como digo, e portanto este livro é imprescindível para futuramente não se perderem nunca as nossas músicas tradicionais e populares, porque, como ele cita aqui de Schumann, escuta com atenção as canções populares, elas são um tesouro das mais belas melodias e revelam-te o caráter dos diferentes povos. Nesta música está o caráter do povo açoriano. E é isso que Carlos Sousa conscientemente coligiu e publicou aqui. É um livro indispensável para ter em casa, para consultar, para desenvolver. E, finalmente, este trabalho da Milena Pimentel, filha da grande Natália Marcelino, grande atriz, maior atriz açoriana de todos os tempos. Esta rapariga é filha de Duarte Pimentel, que também era um autor e realizador teatral, faz aqui a história do nosso teatro ligeiro dos últimos anos. É um livro também imprescindível para quem gosta da cultura popular e não só, porque ela realmente conseguiu preencher uma série de lacunas, desconhecimento completo que nós tínhamos sobre o teatro, os atores, os realizadores, os cenógrafos, etc., e que fizeram um trabalho que, infelizmente, a nossa televisão não aproveitou. A verdade é esta, que a nossa televisão, no estado em que está, não existe, não é? Mas quando tinha grande poder, o nosso teatro tem atores geniais, tem encenadores geniais, tem escritores geniais que traduzem a nossa maneira de ser. O teatro ligeiro tem essa vantagem. Quando não havia televisão nem cinema, as pessoas faziam teatro e viam teatro. E está tudo coligido. Fazer teatro é cultura. Cultura, é mais importante. E mais, é uma escola. O teatro é uma escola. O que nós vemos hoje na televisão é a escola de crime, escola de droga, escola de violência completamente gratuita, e aqui nós tínhamos, as nossas gerações eram formadas numa escola de valores. Esses valores, infelizmente, hoje não são cultivados. Nós vamos pagar a fatura muito caro. Doutor, até para a semana. Até para a semana. Terminamos esta edição de Duelo de Ideias. Já sabe, quer ajudar-nos e quer também colocar a sua questão sobre este ou aquele tema, pode enviar-nos um e-mail geral@saomigueltv.com. Quer ver? Deixa aqui. Até para a semana.